Olá, seja bem-vindo aqui ao canal Fé, Salvação e Obras. Nós estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas e esse já é o nosso 6º vídeo a respeito desse tema. Eu te convido, caso você esteja entrando aqui agora, a retornar, assistir os outros 5 vídeos antes de assistir este, para que você tenha aí uma sequência daquilo que nós estamos analisando. Se você já assistiu os vídeos anteriores, hoje, nesse vídeo, nós vamos começar a analisar o capítulo 3 da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Mas antes de entrarmos propriamente no capítulo 3, eu preciso rememorar alguns pontos que nós falamos no final do capítulo 2, que serão de extrema importância para nós continuarmos a nossa análise agora no capítulo 3. No verso 18 do capítulo 2, nós encontramos Paulo dizendo assim: porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Bom, o que é destruído no momento em que nós nos rendemos a Cristo, nós convertemos a Deus, né? Será que a partir do momento que eu creio em Deus, eu creio em Yeshua, então eu vou partir para o pecado, eu vou matar, vou roubar, vou adulterar, né? Não é isso que acontece, é justamente o oposto. No momento em que nós nos convertemos a Deus, nós abandonamos uma vida de pecado e passamos agora a viver uma vida de obediência. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que, no momento em que eu crio no Messias, que eu me converti a Deus, eu destruí uma vida de pecado. Se eu torno a edificar essa vida de pecado, ou seja, se eu torno a desobedecer os mandamentos da Torá, se eu volto a praticar aquilo que a Torá condena, eu estou constituindo a mim mesmo um transgressor. E por que ele está falando isso? Ele está falando isso por causa de uma alegação dos legalistas, né, com quem ele estava combatendo, de que aquela máxima, né, não, se você agora é só pela fé, então você não tem mais lei nenhuma para obedecer, né? E Paulo está dizendo que não é porque eu não sou legalista, não estou defendendo o legalismo, né, que eu vou aniquilar ou destruir uma vida de santidade que a Torá apresenta, né? Então, o que é aniquilado pela fé no Messias é a vida de pecado, né, para dar lugar, para dar espaço agora para uma vida de obediência. E nos 2 versos seguintes, o verso 19 e 20, ele vai complementar essa ideia, ele vai dizer, porque eu, pela Torá, estou morto para a Torá, para viver para Deus. Já estou crucificado com o Messias, e vivo, não mais eu, mas o Messias vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ou seja, ele vai trazer que pela Torá, ou seja, seguindo a Torá, em concordância com a Torá, eu estou morto para a Torá. Na Torá nós temos vários pecados graves, que são dignos de morte. Nós temos aí a prostituição, o adultério, a idolatria, a rebeldia contumaz contra os pais. São pecados, de acordo com a Torá, que são dignos de morte, né? E o que aconteceu? Em Yeshua, quando nós cremos no Messias, nós morremos, nós somos crucificados com Ele, né? A partir do momento que eu arrependo dos meus pecados, eu me volto para o Messias, eu morro para uma vida de pecado, eu morro para essa vida de iniquidade, uma vida de anti-Torá, anti-lei, né? E pela fé, pela confiança, então, eu não vivo mais eu, mas o Messias vive em mim. E aqui nós temos 2 pontos muito importantes que são necessários nós termos bem em mente. Primeiro, o que é fé, que nós já falamos no vídeo 5 e que é importante nós recapitularmos, né? E segundo, a promessa do Espírito, né, que é
essa expressão de Cristo vivendo em mim, o Messias vivendo em mim. Bom, como nós já falamos no vídeo passado, mas a palavra pistis em grego, no hebraico, ela é a palavra emuná. E emuná, ela não é apenas crença, mas ela é ao mesmo tempo fé e fidelidade. E ela melhor traduzida como confiança. Ou seja, é impossível você separar a fé da fidelidade. Se você tem fé, se você tem confiança na palavra de Deus, em Deus, no Messias, a palavra do Messias, os mandamentos do Messias, isso é importante para você. E a obediência pela fé, ela é uma obediência natural, não uma natureza imposta como aquela que os legalistas estavam colocando sobre aqueles irmãos da Galácia. Mas a fé, ela produz naturalmente uma obediência que é fruto de um coração que confia em Deus, confia na sua palavra, confia nos seus mandamentos. Então, a partir do momento que você olha lá um mandamento na Torá e você entende aquilo fala ao seu coração, o Espírito de Deus move daquela forma e então você passa a obedecer o mandamento de uma forma natural, sem imposição, sem traumas, sem questionamentos, né? Porque é uma coisa fruto da fé, fruto da confiança. Bom, e segundo aspecto importante que nós temos aqui é com relação à promessa que nós vamos ver aqui no capítulo 3, que é o Espírito de Deus vivendo no homem, santificando o homem, conduzindo o homem a uma vida alinhada com a Torá, ou seja, é uma vida em que a Torá é escrita no coração e na mente. Lembremos lá que nós já falamos em Jeremias, capítulo 31, quando foi prometida a nova aliança, né? O que o Eterno fala ali? Escreverei a minha Torá no seu coração e na sua mente, e eles serão para mim, meu povo, eu serei o seu Deus. Então, essa promessa de viver, de ter o Messias vivendo em nós através do seu Espírito, também nos leva a uma vida alinhada com os mandamentos de Deus, com a vontade de Deus, não por imposição, não por obrigação, mas através de uma transformação sobrenatural, através de uma coisa que é Deus que vai colocando dentro de nós. Bom, e no final, no versículo 21, Paulo fecha a questão dizendo: não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que o Messias morreu em vão. Aqui, o que Paulo está dizendo é que se a justiça provém da obediência pura e simples à Torá, o Messias morreu em vão. Mas houve a necessidade do Messias morrer e ressuscitar, e é pela graça de Deus que eu tenho a Torá escrita no meu coração e que existe a justificação por meio da fé. Bom, Paulo reafirma que não aniquila a graça de Deus, que tem convicção de que a justiça não vem de uma vida legalista, mas através da obra de Yeshua em nós, através do seu Espírito operando nos nossos corações. E entramos agora no capítulo 3 da carta aos Gálatas, onde Paulo já começa subindo o tom, né? Aumentando ali o tom de voz e chamando os Gálatas à realidade. Ele vai dizer ali nos primeiros 6 versículos: ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Yeshua foi evidenciado crucificado entre vós? Né? E ali ele vai fazer um questionamento para que eles se lembrassem de como foi o momento em que eles receberam a palavra da pregação da fé. E aqui, entendendo a fé como nós falamos agora há pouco, né? A fé é aquela fidelidade, aquela convicção, confiança que nos leva à obediência, que nos leva ao arrependimento, que nos leva à obediência, à sujeição a Deus. Então, como foi que isso aconteceu na vida deles? Foi mediante o legalismo? Foi mediante a prática de rituais, de mandamentos rabínicos?
ou próprios mandamentos da Torá. Não, foi através da fé, através da pregação que levou-os ao arrependimento, que levou-os a crer no Messias, né? E ele faz lembrar, inclusive, dos sinais que foram operados ali na Galácia, por meio de Paulo, Barnabé e os seus auxiliares, né? Os sinais que aconteceram ali durante aquele momento, que era proveniente não da prática ritualística dos mandamentos, mas sim da pregação da fé, né? Entendendo fé naquele contexto que nós já falamos. Então, Paulo relembra aos gentios da Galácia os sinais e maravilhas que eles viram e vivenciaram através da pregação da fé, né? E é muito importante nós termos, já que nós resgatamos esse conceito de emuná, né? O texto áureo a respeito disso é Abacuque, capítulo 2, quarto, que Paulo, neste capítulo 3, vai citá-lo logo mais à frente. Eis a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, emuná, viverá. E as traduções das Bíblias hebraicas traz fidelidade, né? Traduz emuná por fidelidade, por sua fidelidade viverá. E é exatamente esse conceito, é aquela confiança, nasce a confiança, né, em Deus, e essa confiança nos leva à obediência, nos leva a ter uma vida de fidelidade para com Deus, né? Bom, e então, o apóstolo Paulo, no versículo 6, ele vai começar a dizer, a citar a Torá e dizer: assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou o primeiro evangelho a Abraão. Olha que interessante, ele diz que ele associa aquilo que foi anunciado a Abraão como sendo a boa nova, o evangelho. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, né? Dizendo, todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Abraão é o exemplo máximo do que nós estamos falando a respeito de fé. Por quê? Abraão, ele teve uma experiência com Deus, Deus apareceu para ele e falou: sai da sua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E o que aconteceu? Ele foi. Ele creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, né? Agora, esse crer não foi desvinculado de obediência, muito pelo contrário, é porque ele creu que ele obedeceu. E é justamente essa obediência que Deus procura em nós, e é esse nível de obediência que é motivado pela fé, que nos leva a ser justos diante de Deus, porque nós cremos no Messias, nós cremos na sua obra, nós cremos que ele morreu pelos nossos pecados, e por isso nós então somos impelidos a viver uma vida de sujeição e de obediência ao Messias. Tem um texto muito interessante na Torá, Gênesis capítulo 26, versículo 5, em que o Eterno está falando com Isaac, filho de Abraão. E ele diz o seguinte: porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. E aqui no hebraico, no original, está a minha Torá. Abraão, ele foi justificado pela fé, porque ele creu, mas ele obedeceu. E essa obediência foi aceita por Deus porque foi fruto de um coração que realmente confiava em Deus. A diferença, Paulo começa aqui no capítulo 3 a fazer a diferença entre a obediência, fruto da fé, e a obediência, fruto do legalismo, né, que é a imposição, né, a obrigação de se fazer isso, aquilo e tudo mais. Bom, ele vai continuar aqui dizendo que todos aqueles, pois, que são das obras da lei, lembra que nós já falamos no vídeo 5 a respeito das obras da lei, erga nomos, né,
Então, não é apenas a questão da Torá aqui, nas obras da lei, mas vários mandamentos halárricos, né? E tem inclusive aquele documento que foi achado no Mar Morto, as importantes obras da lei, né? Então, a respeito disso que Paulo está falando, todos esses que são das obras da lei, ou seja, todos esses que são alinhados com essa visão legalista, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que as bênçãos de Abraão chegassem aos gentios por Yeshua, e para que, pela fé, nós recebêssemos a promessa do Espírito. Esse texto é fantástico. Primeiro, Paulo vai dizer o seguinte: Paulo vai começar a usar os argumentos dos legalistas para destruir o próprio legalismo. Ele vai começar a dizer o seguinte, que todos esses que são legalistas estão debaixo de maldição. Por quê? Porque eles usam o seguinte texto: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei. Ou seja, eles usavam esse texto para obrigar os gentios a viverem dentro daquilo que eles consideravam como as importantes obras da lei, que envolvia ali não só os mandamentos da Torá, mas muitos mandamentos rabínicos, né? Inclusive questões cerimoniais, de purificação e tudo mais. E ele vai dizer o seguinte, que eles estavam usando este argumento, deturpando o próprio ensino da Torá. Porque ele vai citar logo na frente: o justo viverá pela fé. Abacuque, apesar de não ser um dos livros da Torá, um dos 5 livros escritos por Moisés, é um livro importante dos profetas, da Tanar. Era tido como um livro canônico por esses legalistas. Ou seja, Paulo começa então a demonstrar a hipocrisia que eles estavam tratando os gentios, tentando obrigar os gentios a guardar as leis através do legalismo, sem que isso fosse motivado por fé, por convicção, por confiança, e começou a colocar como eles estavam debaixo de maldição, justamente por estarem deturpando a Torá, o ensino da Torá. E ele vai dizer mais à frente o seguinte: ora, a lei, o legalismo, a lei não vem da confiança, né? E ele vai dizer assim: mas o homem que fizer essas coisas, por elas viverá. Ele está citando agora outro argumento dos legalistas, citando agora Ezequiel 20:11, né? Que diz lá que dei os meus estatutos, mostrei os meus mandamentos, os quais cumprindo-os o homem viverá por eles. Então, Paulo vai dizer o seguinte: olha, o legalismo ele não vem da confiança. Essa maneira como vocês ensinam a lei, isso não vem da confiança, não vem da fé. Porque vocês trazem que o homem que fizer essas coisas viverá por meio delas, né? E quando no texto, na verdade, a aplicação que os legalistas estavam dando para esse texto contrariava o que a Torá mesmo dizia, em Gênesis 15:6, que Abraão foi justificado pela fé, porque ele creu em Deus, né? Então, ele usou um argumento dos profetas e outro argumento da Torá, justamente para mostrar a hipocrisia do que os legalistas estavam apregoando ali na Galácia, trazendo um peso para os gentios, obrigando-os a guardar os mandamentos de uma forma mecânica, de uma forma impositiva, anulando a fé, anulando a confiança, anulando aquilo que nasce de um coração convertido. Depois ele vai dizer que Yeshua, ele nos resgatou da maldição da Torá, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Não foi isso que o Eterno falou a Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E ali ele está falando de gentios mesmo, todas as famílias da terra, que está envolvendo as nações, né? O propósito do chamado de Israel era as nações.
lá em Êxodo capítulo 19, quando é proposta a aliança de Deus com o povo de Israel, é para que eles fossem um povo sacerdotal para as nações. O propósito do chamado de Israel é fazer de Israel um povo sacerdotal para que as nações recebessem a promessa. Né? E que promessa que é essa? É a promessa do Espírito, que nós já falamos. Né? E qual é o propósito dessa promessa do Espírito? É o que está lá em Jeremias 31. Né? Ter a Torá escrita no coração e na mente de cada um que crê no Eterno. Então, Paulo, nesse texto, ele combate o legalismo, né? Usando a própria hipocrisia, a própria deturpação que os legalistas criaram a respeito dos textos bíblicos, né? E mostrando que Yeshua, ele nos resgatou da maldição da Torá, ou seja, da culpa dos nossos pecados que nós temos, e que a Torá apresenta a culpa desses pecados, nos resgatou dessa maldição para que a promessa do Espírito que foi feita inicialmente lá em Abraão chegasse a todas as famílias da terra. Bom, depois disso, nós vamos ter aqui Paulo falando a respeito de que a Torá não pode anular a promessa, né? Que a Torá veio 430 anos depois, não pode anular a promessa, e lá no finalzinho ele vai dizer o seguinte no versículo 19. Logo, para que a lei? Para que a Torá foi dada? Ela foi ordenada por causa das transgressões, né? Até que viesse a posteridade, ou seja, que viesse o próprio Messias. E ele vai complementar esse entendimento do porquê da lei, né? Ele vai dizer que a Torá não é contra as promessas de Deus de maneira nenhuma, mas que a Torá ela foi dada como aio. E é muito importante nós entendermos aqui que no grego a palavra usada aqui para aio é pedagogos, né? A palavra no grego é a paidagogos, que significa, no português a tradução correta seria pedagogo. E é muito interessante nós entendermos qual que era a função do paidagogo na sociedade ali da Grécia Antiga. O paidagogo era aquele servo da casa que tinha por obrigação levar a criança até os seus tutores, até a escola, para receber ali as aulas. Né? Então, o paidagogo era aquele que fazia com que a criança chegasse na escola, impedia que a criança fugisse do caminho. Ele podia, inclusive, até usar a vara, se fosse necessário, para que a criança seguisse o seu caminho e fosse até o seu alvo, o seu objetivo. Agora, o que a Torá age como um paidagogo? Né? Se você tem problemas com um determinado tipo de pecado, a Torá ela vem e traz o que? O castigo da Torá. Ela traz o castigo do pecado, ela apresenta que o pecado ele é passível de castigo. Então ele traz uma força, um peso da lei, da penalidade, para conduzir a pessoa até um determinado objetivo. Mas uma vez que nós estamos na promessa, uma vez que nós estamos no Messias, uma vez que essa Torá está escrita no coração e na mente do crente, não estamos mais debaixo ou dependentes do paidagogo para chegarmos até o nosso objetivo. Nós não vamos querer fugir do caminho da escola. Nós queremos justamente seguir o caminho até chegar no objetivo, até chegar no alvo, porque nós estamos com o coração transformado. Né? Então é justamente isso que Paulo traz no final do capítulo 3 a respeito da finalidade da Torá. A Torá ela foi dada em determinado momento para conduzir Israel até que chegasse o Messias e chegasse a promessa. Uma vez que veio a promessa, uma vez que estamos na fé, uma vez que estamos nessa confiança que nos leva à obediência, não estamos mais debaixo da penalidade do pedagogo, não estamos mais a Torá não nos oferece medo mais, porque nós morremos para os nossos pecados e agora nós vivemos para Deus através de Yeshua, através do seu Espírito operando em nós.
o que nós vemos aqui, o resumo do capítulo 3. Paulo, ele combate o legalismo sem em nenhum momento combater a Torá, muito pelo contrário. Ele usa os argumentos favorecendo e colocando a Torá no seu lugar devido e mostrando a importância da Torá, tanto antes do Messias, antes da fé, como agora, depois do Messias, depois da fé. Nós vamos continuar esse estudo. A partir do próximo vídeo, nós vamos entrar no capítulo 4 e eu convido você a continuar conosco, a acompanhar conosco esse estudo. E se você gostou, curta o nosso vídeo, compartilha e nos ajude a divulgar este trabalho. Que o Eterno nos abençoe.